O Via Justiça de hoje e a pesquisa nacional do Data Senado, que vai subsidiar os senadores na discussão do projeto de lei do novo Código Penal brasileiro. Participam do programa o desembargador Dorgal Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado criminalista Castelar Guimarães Neto. Aborto. 82% dos entrevistados defendem a proibição do aborto no caso de gravidez indesejada. É como está na lei em vigor. Por que a sociedade, desembargador, mantém uma tendência conservadora em relação ao aborto? Eu acho que aí tem uma influência religiosa. Mas também há uma percepção de que a criança, né, ainda em gestação, ela está sendo vítima de quase um homicídio. Né? A percepção é essa, que está se matando uma vida. E o brasileiro, não é só o cristão, mas sobretudo o cristão, nessa parte ele é muito conservador sobre a violência contra as crianças. Importante ressaltar que 78% aprovam o aborto em caso de estupro e 74% aprovam em caso de risco de vida para a mulher, risco de morte. Isso mostra a decisão acertada, doutor Castelar, dos juristas do passado, que incluíram no Código Penal a possibilidade de aborto nessas condições? Eu acho que são situações bem extremas que justificam sim o aborto. É impensável imaginar uma mulher que tenha que conviver com uma criança e que traga sempre aquela lembrança de um momento absolutamente desesperador. Além disso, evidentemente, também nós não podemos concordar com situações em que ela é forçada a ter uma criança, e forçada aqui eu digo com bastante naturalidade, em situações em que ela mesma corre um risco, até seria uma espécie de um estado de necessidade, nós podemos pensar dessa forma. Então eu acho que o jurista sim, de 1940, acertou nesse ponto, foi um primeiro passo e que pode ser ainda melhorado. Vamos falar agora sobre o sistema penal, pena máxima. Segundo a pesquisa do Data Senado, 36% querem aumentar de 30 para 50 anos o tempo máximo de prisão. Isso diminuiria a criminalidade, desembargador? Na questão, o direito penal ele vive também muito de mensagens. O direito penal ele é um pouco de figurativo. Né? Você tem medo da prisão, você não quer saber quanto que é a pena. Então, ninguém quer perder sua liberdade. O sistema brasileiro, o máximo que você pode ficar recolhido são 30 anos. Só que isso às vezes dá consequências, porque a progressão da pena se faz com 1/6, ou se faz com 2/5. Nesse ponto da progressão da pena, eu acho isso, com a progressão da pena aqui no Brasil, você comete um homicídio, foi condenado a 18 anos, ou a 15 anos, vamos dizer, homicídio simples, a 15 anos. Você com 1/6, quer dizer, com menos de 3 anos, você deixa de ficar fechado. Ora, você tirou uma vida. Nos Estados Unidos, que é um país civilizado, se você tirar uma vida de uma pessoa, você vai pegar prisão perpétua. Aqui você tira a vida de um policial, fica 2 anos fechado, 3 anos fechado. Então, como o nosso sistema de progressão aqui está muito benéfico, eu tenho dúvida se não teria necessidade de se aumentar para 40, para que esse regime fechado também, nas penas máximas, permita que o preso fique um pouquinho mais, vamos dizer, recolhido diante de crimes de alto poder ofensivo. Importante dizer que na pesquisa do Data Senado, 3 de cada 4 entrevistados defenderam a elevação do limite atualmente de 30 anos. Como o novo Código Penal pode resolver ou amenizar a insegurança pública que se agrava no Brasil, doutor Castelar? Eu defendo que a principal medida que o novo Código Penal deve adotar é justamente a restrição dos tipos penais. Eu sou plenamente a favor de um direito penal mínimo. Eu acho que só os bens jurídicos fundamentais, verdadeiramente, tem que ser objeto de estudo e de atenção do direito penal. E eu acho que se o Código Penal novo ele for bem restrito nas questões mais importantes para a sociedade, a máquina judiciária vai funcionar melhor, a aplicação do direito vai ser melhor, e eu consigo imaginar uma resposta mais célere e mais acertada muitas das vezes. Eu só queria dizer, esse ponto é muito curioso. Hoje, o processo penal que começa com a denúncia é uma peça que ficou desvalorizada. Porque toda hora você tem denúncia. Quer dizer, a possibilidade de você incriminar qualquer coisa desvaloriza e desacredita o direito penal. Você convive com denúncias como se fosse uma máquina de xerox. Uma coisa comum, né? Comum, quer dizer, perdeu a sua finalidade, o processo penal, como bem disse o doutor Castelar. 70% dessa pesquisa do Data Senado defendem a redução de pena para os que trabalharem na prisão. Eu quero entender isso, desembargador. A sociedade pede maior rigor nas penas e, ao mesmo tempo, defende a redução delas nos casos de trabalho na prisão. É o trabalho na prisão, né, como diz bem parece a pesquisa.
O trabalho na prisão, aí o sentimento da sociedade, me parece, é que ele não quer sustentar um preso que fique ocioso. Então ele quer que o preso tenha oportunidade ou tenha obrigação de, dentro do presídio, na penitenciária, vir a trabalhar. E com esse trabalho ter o seu salário e talvez aí pagasse, vamos dizer, os seus gastos. Então a mensagem é essa, que o preso não deve ser sustentado, não deve ser sustentado por nós todos para ficar ocioso. E deve sim trabalhar. Eu acho que é isso. A nossa lei já prevê isso. A nossa lei já fala que as penitenciárias têm que ter um sistema de trabalho. Só que ela não é cumprida, a lei não é cumprida. Preconceito. A discriminação e o preconceito devem ser criminalizados, segundo os entrevistados da pesquisa do Data Senado. 85% acham que tratar mal uma pessoa por ela ser estrangeira ou de outra região do país deve ser crime. Quanto à homossexualidade, 77% acham que a homofobia deve ser punida. Como os senhores veem este número, doutor Castelar? Nesse ponto específico, eu confesso que eu sou a favor da criminalização dessas condutas. A gente já tem a experiência do Código Penal e das legislações anteriores que prevêem a prática do racismo, que era uma questão bem separada de tudo isso. Mas a vida em sociedade mudou, os hábitos mudaram e nós temos percebido realmente que há uma discriminação, há um preconceito com pessoas de outras regiões e de outras opções sexuais. Nesse ponto, eu concordo que talvez seja, sim, um aspecto a ser estudado e avaliado pelo direito penal. Mas há uma polêmica lá no Senado, alguns senadores acham que seria preciso criar uma lei específica para homossexuais? Não, com o Código Penal novo, eles vão botar todos os crimes, crime de trânsito, todos os crimes de tráfico, dentro de um código, o que é correto, porque hoje está cheio de leis esparsas, né? Hoje está cheio de lei para esse caso. Mas eu acho que não tem problema. O que eu acho, a dúvida que você levantou, é que o conflito que há é entre o direito de liberdade de pensamento, de liberdade de escolha. Eu posso dizer assim, eu não gosto do índio. O índio para mim, você fala assim, o índio para mim não trabalha, o índio para mim é um preguiçoso. Aí teria que criar uma lei específica para o índio. Não, no próprio código, botava no código, você teve uma discriminação contra o índio, a pena é de X. Mas aí fica esse problema, você pode falar mal de alguém ou não pode? Eu posso falar que eu não gosto do índio, eu posso falar que o índio é preguiçoso ou isso é crime? O problema é esse. Quer dizer, aí fica num limite, quando você começa a entrar nessa seara de gosto pessoal, para dizer que isso é um tipo de racismo, quer dizer, aí eu não gosto do sujeito que vem do sul porque ele é muito branco. Então, você começa a entrar na liberdade do seu pensamento. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.